Boa noite, abençoados. Boa sexta aí pra nós. Hoje com o irmão Hélio, RDV aí, do Pastor do Cumprindo o ID, certo? Agora de vocês é acompanhar nós. Sei que essa live vai ser uma bênção. Vai dar certo, né? Mandei o convite, irmão. Salve! Salve, irmão. Paz do Senhor Jesus, boa noite. Boa Deixa eu noite. só organizar aqui que o celular tava Aê. deitado. É que pra mim não tava aparecendo aqui a E. imagem, agora veio. Ah, tá certo. Beleza, só organizar aqui um pouquinho aqui. Certo. Equilibrar aqui a paradinha aqui. Só um momento. Boa noite pra quem tá chegando aí, gente. Sei que sexta a Boa galera tá noite aí saindo, para mas todos. Boa noite aí, galera. Vocês estão chegando aí. Muito bem-vindo. dizer assim, ó, eu fui descansar um pouquinho quando eu cheguei, gente, acordei com uns 10 minutos. Ai, foi o senhor que me despertou mesmo, sabe, pra live. Fui descansar um pouquinho, às 7 horas, eu vou descansar um pouquinho, né? 10 minutinhos, quando eu vi passou uma hora. Foi? Foi que Ah, susto, olha, acordei não sabia nem quem eu beleza. era mais. Pensei onde eu estou, que dia é hoje. Só ver assim, live. Estou organizando aqui, porque o celular tava deitado, né? Sim. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Gabriel. Boa noite aí. Emerson Luiz. Salve, Débora. o Anderson. Salve aí todo mundo que tá chegando. Estou organizando aqui a parada ainda. Boa noite, João Marcos. Senta aí com nós. Cara, Boa noite, Leonardo Torres aqui. também. Deus abençoe. Vamos ver aqui se vai dar certo agora Mike desse jeito. Célio ou Mick Célio, não sei. Boa noite, pastor. Ó, É o, é sua é ovelha, ó. o, Mick ou Mike, é não o, sei. é o Mixério, pastor Mix. Esse aí é amigo aí da jornada nossa aí. E aí, tá de boa agora? Tá dando Tá para bom. visualizar aqui? Tá Pra bom? mim tá. Deixa eu só pôr um pouquinho para cá. Ah, beleza. Ok. Eu tô vendo a minha barba aqui para baixo, eu não tô enxergando, porque eu coloquei aqui no pedestal aqui e ficou. Agora tá preso, pronto. Tá tranquilo. Ó, estão falando que tá bom aí a imagem, ó. Pessoal. Boa noite, Beleza? Maria Gonçalves. Deus abençoe. Aqui tá Mariosa pra mim. Vocês estão vendo o pastor aí se movimentar? É que o meu Insta tá com alguns probleminhas, eu não tô conseguindo ver o entrevistado, sabe, direitinho, mas é com todos isso, sabe? Então, se o pessoal estiver vendo, tá tranquilo. Tranquilo aí, pessoal. Então, tá conseguindo enxergar direitinho aí? Eu acho que sim. Beleza. Cláudia Maiara. Deus abençoe, Cláudia. Boa noite aí. Então, Só gente, marinar um pouquinho mais. diretamente de Tocantins aí, tá? Pastor cumprindo o ID. Fiquem com nós. Opa! Salve a nós. Certo, irmão Hélio, Pronto? posso começar as Sim. perguntas? Ok. Fica à vontade. Oi? Fica à vontade. Pode Ah, tá. perguntar. Certo. Vamos começar então. Como que foi sua conversão até o período que você se tornou pastor aí? Conta pra nós.
Eita. Então, eu conheci Jesus assim, eu tive aquele impacto, aquela conversão mesmo. Foi em 92, quando eu converti, eu estava morando no Piauí na época, eu sou do Maranhão, de Pasto dos Bons, Maranhão. Um abraço aí, o pessoal de Pasto dos Bons está nos assistindo agora. E eu mudei para o Piauí, para Teresina, em 92. Então foi nessa época que eu converti. Só que de lá para cá tive alguns altos e baixos, acabei que não firmei, não permaneci. E depois, no final dos anos 90, eu voltei para o Senhor. Não voltei para a igreja, não fui congregar, mas dificilmente eu ia na igreja, mas voltei para o Senhor. Eu tive o entendimento de que eu precisava, né, da misericórdia de Deus na minha vida, e eu fiquei em casa. Eu servi ao Senhor em casa. Só que aí isso eu sabia que não daria certo, pelo fato de que o congregar traz essa ideia de aquecimento, de crescimento, de amadurecimento. Então, quando eu mudei para o Tocantins, em 2004, aí eu fui congregar mesmo de fato, e até então eu não tinha batizado ainda. Aí em 2004 foi a época assim, quebrou várias coisas na minha vida, barreiras que existiam. Eu estava até conversando esses dias com um amigo meu que com o pastor, foi ontem essa conversa, que em 2004, quando veio o convite para o batismo, eu ainda estava assim, sem saber, que aquela monte de dúvida, como eu venho da católica, né? Eu vim da linhagem da católica, minha mãe era católica, então desde cedo eu frequentei a igreja católica, então eu tinha aquela dúvida ainda, né? Se o batismo era correto, se eu não já tinha batizado, então para que batizar de novo? Tinha essa dúvida. Só que aí minha esposa foi sábia e falou, mas vamos batizar sim. E a gente batizou, então foi uma longa caminhada. E aí eu já posso falar tudo, até agora ter sido ordenado há pouco tempo também, já posso estar falando? Pode falar aí. Então, ok, vamos lá. Eu vou voltar aqui um pouquinho, a primeira experiência que eu tive, uns 8 anos de idade, que eu tinha muito medo do mundo acabar. Então, os meus amigos sabiam disso. Eu tenho um amigo chamado Tarcísio, que ele sabia que eu tinha medo que o mundo acabasse. Aí tinha aquela ideia da profecia de Nostradamus, no ano 2000 o mundo vai acabar. Então eu tinha aquela preocupação, meu Deus, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. Então eu chorava, eu tinha aquele medo. E eu lembro da dona Josefa. A dona Josefa, ela tem um papel muito importante na nossa vida, ela é adventista, ela faleceu, o esposo dela também, mas tem a igreja até hoje na rua da minha mãe, e ela ia lá na casa da minha mãe para pregar para ela. E eu lembro de um dia ela falando sobre a volta de Jesus e tudo. Eu chorei muito nesse dia, eu fui para o quintal chorar, porque eu não queria ficar nesse negócio, né? Eu não queria ficar na terra, eu queria ser levado também, eu queria ir para o céu. A minha ideia era essa, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. Aí, essa foi a primeira experiência que eu tive com Deus. Até sonhei com o mundo acabando e tal, essas coisas. E quando eu chego na Sião, em Palmas, Tocantins, eu já tinha um trabalho com hip hop no Maranhão, né? Eu tinha um grupo chamado Amantes da Paz, e eu tinha parado porque eu pensei assim, olha, isso não é de Deus, dança não é de Deus, isso aqui não é de Deus, então eu vou parar. E quando eu cheguei na Sião, em 2004, o pastor ficou sabendo que eu trabalhava com hip hop, com dança, né?
e ele me convidou para começar um trabalho aqui. Então, em 2005, a gente começa um trabalho com jovens da igreja, adolescente, e com o nome de RDV, Ramos da Videira. Então, RDV Crio, e que vai estar fazendo agora 18 anos. Então, 17 anos, na verdade. 17 anos, em outubro, esse grupo, né? Então, assim, a caminhada e trabalhando na igreja mesmo, com os irmãos, através das células, que a gente chama aqui na nossa igreja Núcleo Vida, que é a mesma coisa, né? A mesma ideia, só muda o nome mesmo, a nomenclatura. E do ano, quando foi há meses atrás, não, ano atrás, né? O nosso pastor, ele chama a gente para conversar e fala, ó, Deus tem me tocado, chegou a hora de você ser ordenado. E a gente tem pouco tempo de ordenação, né? Nós fomos ordenados ao ministério no dia 4, hoje está com 2 meses. Foi dia 4 de dezembro, né, do ano passado, 2021. Então, hoje mesmo, dia 4, está fazendo 2 anos que nós fomos ordenados ao ministério. Amém? 2 meses ou 2 anos? Eu não te ouvi. 2 meses ou 2 anos? Não consegui ouvir. Um momento. Tá me ouvindo agora? Ainda não ouvi. Tem como irmãos. Ai, gente, tem que sair e voltar, eu acho, pra ouvir o áudio. Deixa eu ver. Vindo? Então, eu não sei. Eu não estou te ouvindo, Keila. Eu não estou te ouvindo. Você está me ouvindo bem aí? Está dando para ouvir bacana? Porque eu não estou te ouvindo. Alguém escreve aí pra ele sair e depois entrar. Tá me ouvindo agora? Opa, Deixa eu ver. acho que agora. Agora eu estou te ouvindo, Keila. Tá me ouvindo agora? Sim, agora estou. Ah, então tá bom. Ia dizer pra alguém escrever pra irmão sair e entrar. Se acontecer isso, pode sair e depois entrar, tá? Beleza. Tá bom. Beleza, então. Agora deu, gente. Agora está ouvindo. Obrigada aí quem tá escrevendo. Valeu. Opa, obrigado, Agora, gente, agora pela tá todo ajuda mundo, aí. agora tá todo mundo mandando o senhor sair. Certo. Eu perguntei se faz 2 anos ou 2 meses que tu és pastor. Que eu não tinha entendido. 2 meses. 2 meses? 2 meses. E como é que tá sendo essa Hoje. experiência? Então, eu já era chamado de pastor, inclusive pastor das ruas. O pessoal já me chamava assim, pastor das ruas. Então, assim, foi para mim, tá sendo bom ter tido a igreja reconhecido, né? A igreja reconheceu isso, mas eu até falo, às vezes eu falo para meus amigos assim, a, o secular, ou assim, lá fora, o mundo me chamou primeiro de pastor do que a minha congregação, tá entendendo? Então, Sim, assim, para mim tem sido tranquilo. Isso é tranquilo para mim, graças a Deus. Eu tenho louvado a Deus por isso está acontecendo na nossa vida agora. A gente está muito feliz, estamos orando ao Senhor, buscando um direcionamento, né? Porque o Senhor tem. A gente tem que esperar nele, né? certo. O irmão disse que tinha um grupo, né, de hip hop. Quando que o hip hop entrou na sua vida? Eita, o hip hop eu sempre baseio assim pela idade do meu irmão. Meu irmão é de 86, então eu com 86 já tinha 11 anos. Eu já dançava no ano de 86, porém a gente não tinha esse entendimento que se tem hoje.
na verdade, sobre o hip hop. Naquele tempo, a gente assistia os vídeos do Michael Jackson e tentava imitar o Michael Jackson. O que a gente sabia era o que, da dança, só sabia isso, mas não tinha entendimento do que seria hip hop. Então, no ano de 86, eu já dançava pelo fato de, na rua da minha casa, na esquina, construir uma danceteria. Então, eu já cresci ali dentro da danceteria, dançando. A gente dançava o que a gente via na televisão, algumas coisas assim, que também era muito limitado na época. Mas eu comecei a dançar antes dos meus 11 anos, por exemplo, né, que eu já dançava com 11 anos, mas não tinha esse entendimento do que era hip hop. Esse entendimento do hip hop, ele veio muito tempo depois, quando, olha, em 89, eu tentei criar o primeiro grupo de dança, em 89, com dois amigos meus, o padre Regis e o Júlio. Então a gente tentou criar o primeiro grupo nessa época que não deu certo. Aí quando foi no ano de 92, eu fui para Teresina e lá eu conheci mais do hip hop. Aí eu entendi mais sobre o hip hop. Andei com a galera da dança e tudo lá em Teresina, isso em 92. Quando eu volto para o Maranhão novamente, para Pastos Bons, eu começo a apresentar, a dançar nas danceterias, a apresentar nos desfiles, nas festas, que eu era convidado, eu dançava só. Mas no ano de 95, eu crio um grupo chamado Amantes da Paz. Então, foi algo assim, do início mesmo. Eu ia dançar um pouco, aí veio o Júlio que sabia um pouco de pop, eu sabia um pouco de pop com um pouquinho de break, mas a gente não tinha ainda não sabia ainda separar essas questões aqui, o que era breaking, o que era pop, a gente não tinha essa ideia. Dançava tudo. O que a gente aprendia, a gente estava dançando. Então, assim, eu entrei no hip hop assim, dessa maneira. E aí, quando eu mudo para Tocantins, para Palmas, que eu já tinha parado de dançar, no ano 2002 eu tinha parado de dançar, eu venho para o Tocantins, em 2005 cria o RDV Crew, que é Ramos da Videira. A gente criou o RDV Crew e, a partir daí, aí foi que eu aprendi mais sobre a cultura hip hop. Foi quando eu entendi a questão do que é breaking, o que é rap, o que é hip hop de fato, né? Os quatro elementos, o grafite, o DJ, o b-boy, o MC. Foi que eu tive essa compreensão. Mas antes, a gente fazia o que dava para fazer, era de qualquer jeito. Não era fácil assim como hoje, né? Hoje você conversa com um menino ali que está começando no hip hop, você já vê a diferença, você já vê as informações que ele tem através do YouTube, né? Você aprende muitas coisas. Então, a nossa caminhada no início no hip hop não foi fácil, foi resistência mesmo, entendeu? Foi a vivência no hip hop, não foi convivendo com o hip hop, foi vivendo o hip hop de fato. E além de dançar, você canta também? Oi, Keila, parece que deu problema de novo aqui. Tá me ouvindo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e entrar de novo, Tá beleza? certo. Vamos aguardar aqui um pouquinho, gente. Boa noite pra quem chegou, que eu não pude dar oi aí, viu? Deixa eu colocar o irmão aqui de novo. Mandei convite, vamos ver se vai dar certo.
Deve ser. Boa noite aqui pro Alves Pacheco, pro irmão Jorge, Deus abençoe. Rap sim. Rap sim, eu fiz parte do grupo Amantes da Paz. Deus abençoe aí. O que está acontecendo? Aê, voltou. Rapaz, graças a Deus, Amém. voltamos. Amém. Tá me Glória a Deus. ouvindo? Estou sim, estou sim. Vou segurar um Certo. pouco o celular agora. Pronto. E me diz, irmão, além de dançar, você canta também? Sim, canto, canto. Então, Canta. E quando, pode falar. e quando que você partiu para essa outra parte daí, no caso, além da dança, o rap? O rap começou. Eu comecei no rap em 97, 98, foi mais ou menos aí. Que eu comecei a escrever as primeiras letras. Foi em 98. Foi poucos anos depois que eu dançava, né? Já poucos anos depois eu comecei no rap. Mas nunca gravei. Eu gravei uma música que é chamado Violência Jamais. Gravei ela mas perdi essa música e eu vim gravar novamente há uns 3 anos atrás. Foi que eu gravei já aqui em Palmas. Aí eu estava dedicado mesmo só na dança, só na dança. Depois, aí eu gravei tem 3 anos, 4 anos, a primeira música, que é Eu Sou o que a Bíblia diz que eu sou, né? Mas essa música que eu tinha gravado em 98, 2000, por aí assim, eu regravei ela no estúdio, que ela é chamada Violência Jamais, o nome da música, que era da nossa época, Diamantes da Paz, né? Essa outra, Eu Sou o que a Bíblia diz que eu sou, é da época do RDV Kill, entendeu? Certo. E qual é a tua visão em relação ao rap como uma forma de evangelismo? Cara, eu vou falar assim do hip hop como geral, assim, sabe? Com a Certo. visão que eu tenho, a visão que eu tenho. Antes eu não tinha esse entendimento, sabe? Antes eu não compreendia isso. É tão tal que quando o meu pastor ele chama a gente para conversar, me chamou para conversar, para criar um grupo de dança, por exemplo, eu não quis porque eu achava que não era de Deus isso. Só que eu ficava o tempo todo procurando músicas cristãs, raps cristãos, entendeu? O tempo todo procurando. Eu achei alguns que eu não lembro nem o nome mais, muito antigo, que eu não lembro o nome assim do grupo, mas a música era assim, ó. Se você cheira um pó para ficar doidão, quando passa a paranoia, logo vem a depressão, a polícia te enquadra, te chama de ladrão, tua família te despreza, tua mina fala um montão. Então, aí tinha essa música que falava essas letras, e eu não lembro quem que cantava ela. Talvez alguém saiba aí que está assistindo agora, que é muito antigo, e eu ficava procurando essas músicas cristãs, o rap cristão. Foi quando o pastor me chama, eu falei que não queria, porque não era de Deus, e ele falou assim: meu filho, todas as coisas foram criadas por Deus. Todas as coisas Deus criou. O Satanás, ele conheceu primeiro, o inimigo, ele conhece primeiro isso. Né? Ele estava lá quando foi criado, ele sabe de tudo, antes da gente. Aí eu entendi isso, fui orar e Deus me revelou, eu cantando e dançando, então eu abracei e estamos aqui
até hoje. Mas o que eu acho assim do rap como uma ferramenta, é como uma ferramenta mesmo que eu vejo. O, o, o Sela, o pastor Sela, ele fala uma frase que ele diz assim, ó, o rap é só estratégia. O rap é só estratégia. Lógico que nós gostamos do rap, né? Nós gostamos do rap. Nós vivemos o rap, nós vivemos o hip hop, nós temos o hip hop intrínseco em nós, sabe? Nós temos isso aqui em nós por causa da vivência, não por causa da convivência. Nós não vimos as pessoas fazendo o hip hop, nós fizemos o hip hop, a gente faz o hip hop. Agora que a gente usa o rap, a cultura em geral, para ganhar vidas. É uma forma de evangelismo, é uma forma de ganhar as pessoas para Jesus. A gente usa o rap para isso. Então, assim, é uma ferramenta excelente, uma ferramenta, cara, top mesmo. O que eu aprendi sobre questão de evangelismo, o que eu aprendi sobre pregar, foi tudo, lógico que tem a base da igreja, tem a base dos meus pastores, dos meus líderes que me ensinaram, mas foi vivendo, foi pregando, foi nas ruas, foi através do hip hop, foi através da dança, foi através da música. Então, assim, muito, muito top mesmo. Uma ferramenta excelente para nós. Certo. E me diz, alguém assim que represente muito no movimento hip hop para você, que você admire? Cara, do hip hop, eu vou falar também geral, né? Não vou fazer Isso, separação entre cristão e secular, que a gente chama, né? O rap, ele deveria ser sempre visto assim, como rap mesmo. E você vai usar o que você defende. O que, que você defende? Né? O cristianismo, no nosso caso, no meu caso, cumprindo o ID, o RDV, te defende o cristianismo, não que o cristianismo precisa de alguém para defender. Não, não precisa. Mas a gente defende na questão da nossa vivência com ele, né? Com o rap. Mas assim, eu gosto muito do MV Bill. Eu acho assim as ideias do MV Bill muito, muito bacana. travou. Tá me ouvindo? Ah, tá certo. As ideias do MV Bill são muito bacana mesmo. Gosto do KLJ, né? Mas assim, aí nós vamos trazer para o Pastor Sela, que é uma referência para nós no rap, o Mano Reco, que é um cara da hora, e são vários assim, sabe? Que o Pregador Lu, com o Ao Cubo, eles deu uma visibilidade maior para o hip hop cristão, sabe? Não tirando os outros. Irmão, qual foi o momento mais difícil da sua Travou de vida? novo aqui. Tá me ouvindo? Só um momentinho, tá? O que foi? Vocês estão me ouvindo, né? Eu estou. Você tá me ouvindo? Vou ter que sair de novo, gente. Só um momentinho. Tá bom. E boa noite, galera. Francisco Tourinho aí. Idnei Gomes. Opa, pronto. Voltou? Certo. Opa, pronto. Então, assim, grandes nomes assim, do rap nacional, assim, que
do lado cristão, assim, o que foi o primeiro, assim, que é considerado um dos primeiros rap cristãos no Brasil, é o DJ Alpiste, né? Ele foi um pioneiro, assim, do rap cristão. Ele é o pioneiro. Mas, assim, na época dele, ainda tinha muita resistência, assim, mas o Pregador Lu, o Alcuba, eles trouxeram uma visibilidade maior para o rap cristão. E aí a gente vê muitos nomes na cena, né? Muitos nomes na mesa. Nós temos aí o Tiagão, que é um grande nome, sabe? Que é uma referência também para nós. Muito bom. É. E qual foi o período mais difícil da sua vida? No geral, Sim. no geral. Cara, o período mais difícil da minha vida. Tive muitos períodos assim difíceis assim, mas a minha adolescência. A minha adolescência não foi fácil, entende? Não foi muito fácil para mim. Mas eu sou curado nessa área aí, sabe? Fui curado nessa área. Não é difícil para mim falar sobre isso. Fui criado num lar bem problemático, mano. Vou te falar, eu fui abandonado pelo meu pai, né? Eu tinha 3 anos de idade, fui abandonado por ele. E eu já tinha um irmão mais velho, filho de outro relacionamento da minha mãe. A minha mãe conheceu meu pai, né, e eu nasci. Com 3 anos de idade, ele me abandonou mesmo, de fato, e a minha mãe. Minha mãe teve que voltar para o Maranhão, para a casa dos meus avós, que nós estávamos no Piauí. E na casa do meu avô era muito complicado, assim, muita necessidade, sabe? Muita luta e minha mãe foi para tomar conta dos meus avós, ajudar eles, meus avós. E logo em seguida a esposa do meu tio, que tinha 6 filhos, faleceu. E minha mãe teve que ajudar o meu tio também com os filhos dele. De repente, isso tudo numa casa, né? De repente, o meu tio sofre um acidente e fica deficiente mental, aí não consegue trabalhar, não consegue fazer mais nada. E minha mãe toma conta dos meus avós, os pais dela, né? Do meu tio doente e de 6 filhos dele, entendeu? E mais eu e 2 irmãos, né? Então, assim, aí ficou aquele monte de gente dentro de uma casa sem recursos, né? Sem se alimentar direito, sem se vestir direito. Então, eu até a minha idade, o meu primeiro tênis assim que foi comprado com o dinheiro mesmo nosso, que minha mãe disse, olha, que é um tênis teu para ir para a escola, né? Até eu já tinha 16 anos, então já foi bem complicado. Nesse meio tempo aí, até eu chegar na cidade de 16 anos, foi tudo, era roupa doada mesmo, era tênis do lado, era camisa, era short doado, então era tudo, não tinha aquela condição de minha mãe comprar roupa para nós, não tinha como. Tinha os parentes que moravam em Teresina, mandava aquelas caixas de roupa. Teve um dia que eu lembro até hoje que foi uma sorte que eu tive, né? Eu fui abençoado nesse dia, que veio 3 pares de tênis, né, usado, que foi na caixa. E esses tênis só serviu para mim. O único pé que coube os tênis foi o meu. Então, assim, aí eu calçava um tênis todo dia, né? Todo dia eu pensava um tênis, que eu achava massa aquele tênis. Até hoje eu lembro da cor do tênis amarelo, que quando eu vejo um tênis azul ou um tênis rosa, eu lembro desse tênis, né? Ele era mais ou menos da cor do boné, esse boné aqui, né? Quando era um tênis amarelo, um tênis azul, se eu não me engano, um preto.
Então, assim, foi muito difícil assim, a infância nossa. Aí entra outras questões, porque a gente não tinha pai, um direcionamento de um pai. O meu tio era doente, meus avós eram velhos, idosos, e eles eram aposentados, mas o meu avô, ele é quem comandava ali a questão do dinheiro, e tudo que entrava, todo mês, ninguém sabia para onde é que ia esse dinheiro, então vinha a necessidade, porque ele não comprava alimento, não sabia onde é que ele jogava o dinheiro. Então, jogava fora, né? Aí veio a outra questão espiritual, que aí veio a parte espiritual, que foi atingida, bastante atingida a minha área espiritual, porque foi um parente nosso que era pai de santo, foi lá para dentro de casa e mexia com essas coisas, entendeu? E era muito, o clima era muito pesado, era difícil para nós. Criança não entende essas coisas e acaba que, sei lá. Então, esse período foi muito difícil na minha vida. E, para falar a verdade, a gente já passa por libertação, cura interior, participa já participamos de coisa, mas porque isso não é uma coisa que, então, tô agora é adulto, isso aí acabou tudo, não, não é. Isso é para a vida toda, essas coisas aí. É o trauma do abandono, o trauma de outras coisas que existentes na família, no lar, entendeu? Era um lar desestruturado. Então tem todos esses traumas. E o Senhor foi me curando disso aí. O Senhor foi trazendo cura sobre a minha vida, o Senhor foi restaurando a minha vida, o Senhor foi me mostrando a direção. Eu devo muito à minha esposa por isso, sabe? Eu aprendi muito com ela me ensinou muito. Pensa, cara, demais. Quando eu comecei a namorar minha esposa, o primeiro que depois a gente se separou, eu arrumei outra namorada, essas coisas. Aí ela tinha 13 anos, eu tinha 14 anos, a gente era criança. E depois a gente se encontra em 93, a gente firma um relacionamento ali, um namoro firme, e com 3 anos depois a gente casa. Então, assim, eu aprendi muito com ela, até mesmo a me expressar, até falar, conviver com pessoas. Eu aprendi muito com ela porque ela veio de uma família diferente da minha. A família dela tinha uma estrutura melhor, mais bacana, a educação era diferente da minha. Então, eu tenho uma coisa que eu carrego muito, muito ainda hoje, é falar alto. Eu falo muito alto. Às vezes estou num lugar ela faz assim para mim falar mais baixo. Olha, fala mais baixo, tal. Então, eu fui aprendendo as coisas, tipo, aos trancos e barrancos, porque não teve alguém para me ensinar isso aí. Então, a vida me ensinou. E aí minha esposa veio e mudou e foi transformando isso aí. Eu estou falando isso na questão natural, né? Mas Jesus fez tudo isso. Pode uma mãe abandonar um filho? Pode acontecer, né? É difícil, mas Deus nunca abandona. Então, assim, foi o que eu aprendi. Glória a Deus, que bênção. A gente continua Glória a aprendendo Deus. diariamente, né? E a igreja que o irmão congrega hoje, qual que é? É a Igreja Batista, Batista Sião. Ela é independente, né? A gente tem a igreja, que é a Batista Sião, que é a sede, e tem uma congregação numa cidade vizinha, nos Imames. Aí é Certo. Batista Sião. É uma igreja reformada, essa batista? É? Isso. Eu também tô indo numa batista agora reformada. É bênção, né? Benção, benção. Com quem que o irmão gostaria de gravar? Gravar uma música aí. Cara, então, assim, eu sou muito feliz assim com os meus parceiros, sabe? Do Cumprindo ID, porque
A gente tem gravado junto e tal, isso me traz muita alegria. Mas para te falar a verdade, eu não tenho muito essa. Talvez, talvez, né? Com a galera assim, das antigas mesmo, sabe? Da velha escola, o old school mesmo, como. Deixa eu ver aqui. Do Alibi mesmo, o Cabala, né? De Jamaica. Então, porque os meus parceiros aqui, os meninos do Cumprido, já estamos juntos aí, estamos gravando. Pode ser que eu tenha, assim, tem até um amigo meu lá de Imperatriz, Maranhão, ele outro dia falou, ó, quero gravar um som contigo aí, a gente nunca gravou esse som. É o Davis Brown, cara muito top mesmo, ele é de Imperatriz, o cara tem uma história muito bacana mesmo, ele canta muito, Davis Brown. Então, sim, é isso. Zé Jamaica eu gosto demais. Gosto muito. Veja a marca. Bate na Porta do Céu, eu acho que eu fiquei assim, há dias e É, dias ouvindo quando eu vi pela primeira vez. Eu colocava a tarde inteira, deitava e ficava ouvindo só ela. isso mesmo. E sobre o Cumprindo o ID, como que o Cumprindo o ID começou aí? Então, o Cumprido ID veio mesmo do irmão Diego, né? MC de Cristo. A gente tinha conversado antes, falando, a gente já tinha se encontrado, a gente já tinha participado de alguns eventos juntos, né? Cada um no seu ministério ali. Eu como RDV, ele como Diego MC de Cristo. E a gente estava sempre junto ali, mas nunca tinha nada junto, ali firmado, né? Solidificado junto. E um dia a gente estava conversando, falando, cara, nós precisamos criar algo nosso, assim, algo do rap cristão mesmo, porque a gente sempre está junto com a galera aí, canta junto e tudo, mas parece que falta algo assim. Aí a gente teve essa conversa nesse diálogo, aí passou um tempo, um tempão mesmo. Aí o Diego chegou para mim e falou, oi, Manuel, eu estou pensando em fazer uma parada aí. Reunir a galera, a gente começar um trabalho nosso mesmo, sim, ainda não tinha a gente falado sobre o nome, né? E aí eu até falei para ele assim, Diego, eu vou fazer o seguinte, eu vou orar, cara, eu vou orar e a gente depois te dá uma resposta, né? Lembro até hoje que eu falei isso para ele. E aí eu orei e falei, mano, conta comigo aí, vamos criar. Vamos criar. Porque eu tenho uma seguinte ideia, é o seguinte, o Senhor fala o seguinte, quem põe a mão no arado, ele não pode olhar para trás. Por que não pode olhar para trás? Porque ele está segurando no arado. Quando ele olha para trás, vai entortando e não vai obter o resultado que se espera, né? Então, assim, e eu orei por isso, porque eu quero assumir, então eu vou assumir. Então é isso que eu quero. Então vamos estar junto. O negócio está difícil, estamos juntos. Tá bom? Estamos juntos. Então a ideia foi essa aí. E, e a gente começou junto aí, então, uma galera bem grande aí no projeto. A gente tem trabalhado. Ontem mesmo nós fomos no centro de recuperação, Manaim. Foi uma bênção lá, para a honra e glória do Senhor. Foi muito bom, uma festa bem bacana mesmo. E é isso. O Cumprido ID começou assim. Né? Nós vamos para 3 anos agora. Né? Estamos indo para 3 anos. E cada um de nós já cumpriu o ID, da sua maneira, no seu espaço, no seu ministério. Já cumpriu o ID. Mas quando a gente se une para fazer como um projeto, as coisas são diferentes, né? Você vai focar ali e a gente vai andar e vai crescer e vai continuar. Então a ideia é essa, cumprindo o ID. E tem cada vez mais crescido, né? Isso, isso. E cada vez mais crescido, tem pessoas que mandam
mensagem ou que encontra com a gente e quer participar ou quer ajudar de alguma forma. E a gente abraça, porque a gente não pode dizer, não, tem gente demais, né? Quanto mais vai ser melhor, porque a ideia é acontecer o Cumprindo ID em vários lugares. Está acontecendo o Cumprindo ID em vários lugares. Né? A ideia é essa. Então a gente não tem essa limitação. A pessoa quiser fazer parte, entra em contato comigo, ou com o Diego, ou com alguns irmãos do projeto, e fala, ó, nós estamos querendo fazer parte do projeto aí, como é que faz? E a gente vai passar as ideias para vocês, tá bom? Certo. Quem quiser doar, auxiliar de alguma forma. Isso. Pode estar sim. Tem o nosso canal aí no YouTube também, tem no Instagram. Se você quiser aí a página do Instagram, tá aí, Cumprindo ID, Projeto Cumprindo ID. Você vai entrar em contato, vai encontrar lá os nossos trabalhos que a gente tem feito e lá tem as informações, tá bom? Tá certo, gente, é bênção demais, tá? Aos poucos eu tô trazendo todos os integrantes aqui do Cumprindo ID, né? Que é Isso é muito uma das bom. formas que eu posso retribuir aí, né? Eu já fui abraçada pelo projeto e todos Isso. têm, de alguma forma, me auxiliado, me ajudado aí. Principalmente também sobre o hip hop, né? Aprendi muito, Uhum. então é bênção demais. Qual é o teu sonho hoje? Acho que eu lembrei dessa mesma pergunta que me fizeram na entrevista que o RDV deu há uns 5 anos atrás para um canal, eu nem lembro mais o nome. O cara fez essa pergunta aí, qual que era o sonho? O sonho mesmo é um dos maiores sonhos, é ganhar a galera do hip hop para Jesus. Ganhar a galera do hip hop para Jesus. Porque Tamo junto, irmão. a gente trabalha com essa tribo, né? Essa tribo aí do hip hop. Então a nossa visão é essa. A gente estamos num time e fomos escalados para jogar nesse time e nós estamos jogando, né? Nós estamos jogando. Não é nada fictício, é real, né? Porque a gente quer isso mesmo, ganhar o hip hop para Jesus. É isso que a gente tem, os b-boys, os MCs, o DJ, os grafiteiros, todo mundo. A ideia é essa aí mesmo. E é isso é um dos sonhos, porque a gente tem vários sonhos, né? Eu já fui convidado para dar aula de passar um mês ou 2 meses no Senegal, num orfanato que tem lá. O pastor Sérgio tem um trabalho muito lindo lá no Senegal, já me convidou. Eu nunca consegui ir por conta financeiro mesmo, sabe? Queria passar pelo menos um mês lá, 2 meses. Quem sabe, né, o Senhor nos leva para lá e a gente cumpre o ir de lá, né? Quem sabe? Com certeza. Tem um, tem um projeto, o Love Hairs, eu não sei falar direito, né? Que é na África, que eles levam o evangelho, né? E é uma bênção, assim, para crianças carentes, sabe? Então imagina levar também o hip hop junto, né? Que bênção que seria junto, assim, um projeto lá para fora, né? É isso mesmo. A ideia era essa mesmo, dar aula de break lá, né? Dar aula de break lá para as crianças, os adolescentes. Nós temos, a igreja adotou uma criança lá, né, nesse orfanato, que é o Babacatim. Babacatim, parece que o nome dele é esse, né? Lá no Senegal. E todo mês a igreja manda uma contribuição para pagar os estudos dele lá, né, no Senegal. Tem uma irmã da igreja que adotou a família dela adotou uma criança lá. Então, todo mês ela manda recursos para essa criança de lá. Pagar os estudos dele, para ajudar na manter ele, né? Roupa, calçada, alimentação.
tudo isso. Muito Que bom. bênção. Nossa. Hoje, você tem o apoio da sua família aí em relação ao hip hop? E, cara, eu sempre tive o apoio da minha família. Sempre, sempre tive, sempre tive. Da minha mãe, quando alguém falava, o nome dela é Tereza, né? Tereza, tu não viu o Hélio dançando lá na danceteria? E minha mãe ficava cheia, né? Que estufava o peito. Ela sempre me apoiou. E o primeiro grupo que eu comecei lá no Maranhão, chamado Amantes da Paz, a gente começou na sala de casa, né? Na sala de casa, a gente treinava lá na sala de casa, ela deixava, ela achava bacana, achava bom. Outro dia ela me lembrou um caso que aconteceu, porque tem uma mulher lá que ela foi minha professora, e o filho dela dançava no nosso grupo, né? E ela falou para o filho dela que não queria ele no grupo de dança mais, não queria que ela andasse com a gente do hip hop, não queria que ele andasse. E ela me lembrou disso outro dia porque ele se envolveu com bebidas, né? E até acabou bêbado num carro, bateu nas pessoas e as pessoas morreram por conta disso. E ela lembrando, oh, meu filho, se ele tivesse continuado dançando, né? Eu falei, mãe, mas infelizmente, né? As pessoas ainda tem essas pessoas que discriminam mesmo. E pensa onde o hip hop está hoje. O hip hop está nas escolas, o hip hop está na igreja, o hip hop está em Olimpíadas. Cara, entendeu? Quando você fala assim, o breaking está nas Olimpíadas, não é o breaking que está nas Olimpíadas, cara, é o hip hop, porque um dos elementos está representando toda uma cultura. Já pensou se fosse o grafite, se fosse o MC, se fosse o DJ, tava todo. Agora imagine, o breaking vai estar nas Olimpíadas. O breaking está nas Olimpíadas. Mas o breaking, para dançar, precisa da música, para se inspirar. O breaking precisa do DJ para estar tocando e do grafiteiro para estar fazendo as artes, colorindo, pintando. Pensa, é todo o hip hop que está lá, não é só o breaking, é todo o hip hop. Então veja assim. Né? E as pessoas têm ainda essa mania de discriminar o hip hop. Falta conhecimento nas pessoas. Né? E se você Verdade. for olhar hoje, né? Falta conhecimento. Aí você vai olhar o que é o hip hop, onde o hip hop está, onde o hip hop chegou. Gente, não é 2 dias. O hip hop não tem 2 dias. O hip hop tem 46 anos de existência. Tá entendendo? Então, das culturas que mais vende. Você vai ver, né? Os grandes artistas americanos, como Beyoncé, como toda essa galera aí, o quanto que vende o hip hop vende, né? Então, assim, muitas pessoas trabalhando, a roupa, as vestimentas ali dos b-boys, dos MCs, da galera. Então, assim, tudo isso, as lojas, se elas tivessem entendimento, né, para estar investindo nisso aí, crescia mais e mais, né? Hoje você vê o cara do sertanejo com aba reta, né? Um cara do sertanejo usando uns brincos aqui, um colar, alguma coisa assim, porque o hip hop já chegou já conquistou tudo isso aí. Certo. Eu tô Então é orgulhosa do isso. hip hop aí. E, Pois é, e assim, só um momento, perdão, eu não, estava papai. falando para o Diego, para a galera do Cumprindo ID, o quanto foi importante a minha ordenação, o quanto que foi importante para o hip hop. Cara, nós estávamos dentro da igreja, trabalhando com hip hop há 17 anos.
que eu tô com o RDV dentro da igreja há 17 anos. E hoje eu sou pastor, entendeu? Então, assim, eu sou do hip hop e sou pastor, sabe? Então, o quanto que isso foi importante, se a galera do hip hop souber valorizar isso, saber, cara, onde o hip hop chegou. Então, o irmão Hélio lá, o irmão Hélio é pastor, tá entendendo? Então, assim, isso é muito importante. Foi um pulo bem grande, um salto bem grande que a gente deu, né? Certo. E quem é o teu maior exemplo aí para nós? O meu maior exemplo, cara, o meu maior exemplo, assim, é minha mãe mesmo, sabe? Minha mãe é o meu maior exemplo de luta, de perseverança, de garra. Minha mãe, ela não teve alguém que amasse ela, sabe? Minha mãe não teve. Porque todos os homens que passaram pela vida dela, inclusive meu pai, não deu amor para a minha mãe. Não soube dar amor para ela. E ela é assim um pouco dura, sabe? É muito dura ela. Eu prego para minha mãe quase toda semana. Eu prego para ela. E tem uma dureza muito grande assim, no coração dela. Ela entende, ela compreende. Ela fala: meu filho, eu sei que é só Jesus que salva e tal. Mas tem aquela resistência. E essa resistência foi devido à vida dela mesmo sofrida. Eu vejo isso, sabe? Eu vejo isso. Então, ela é o maior exemplo para mim. Ela cuidar de 8 filhos, porque a filha mais nova do meu tio faleceu. Então, ficou 5 e mais nós 3. E ela está firme, criou todos esses meninos, todos nós. Ela, no decorrer dessa fase aí, ela teve uma outra filha que ela não conseguia, ela deu a essa menina. Se chama Tânia, minha irmã, mas minha mãe ama muito ela, sabe? Mas elas não conseguem ter esse diálogo, assim, essa aproximação. Minha irmã anda na casa da minha mãe, mas a gente vê assim, a barreira, sabe? Entre elas duas, por causa disso. Mas assim, Sim, ela é. pode continuar. Então, se ela é, assim, meu maior exemplo. Com certeza. Um abraço aí para dona Teresa, né? Eu creio que ela foi feita assim, tipo, É, na mesma forma que a minha mãe, sabe? Essas formas não tem mais, né? A minha também criou três dela, mas criou 7. Então, né, gente, olha, eu digo para ela que eu não chego assim, ó, nem ao dedinho dela, né? verdade. São guerreiras. Algum arrependimento que você tenha, que você queria, se pudesse, fazer diferente? Vixe, cara, essa é uma pergunta bem arrependimento. Tem muitas coisas que eu me arrependi na minha vida, lógico, né? Me arrependi mesmo de ter cometido muitas coisas, muitas coisas. Mas eu acho que a gente hoje é o resultado de muita coisa, né? É uma junção de muita coisa e que nos traz hoje aqui. O resultado é esse, né? Muita forjado mesmo ali na batalha, a temperatura, não sei quantos mil graus Celsius, e a gente chega hoje aqui com a idade que eu tô, tudo contribuiu, sabe? Tudo contribuiu.
as coisas boas que aconteceram na minha vida, as coisas ruins também contribuíram. Não que eu queria ter passado por elas, não que eu queria ter enfrentado elas, não, de maneira alguma, mas elas contribuíram. E, e estou aqui hoje, eu acho que se a pergunta fosse, gostaria de nascer de novo e fazer diferente? Eu não sei, eu acho que não tinha como isso, né? Na verdade, não tem como, né? Mas para mim ser o que eu sou hoje, dependi muito do que aconteceu na minha vida. Com Então, certeza. das coisas eu me arrependo sim, lógico que eu me arrependo, né? Mas eu não tenho como voltar e fazer diferente. Certo. E um conselho que você deixa aí para quem está assistindo, quem vai assistir? O conselho que eu deixo, o primeiro deles é Jesus está voltando e entregue sua vida a Ele. Esse é o primeiro conselho que eu dou para essas pessoas que estão me assistindo, né? O segundo conselho que eu dou é não desista, não desanime, não desanime. Permaneça firme e permaneça firme. Os objetivos que você tem, você nunca deve desanimar deles. Continue lutando, continue enfrentando e seja firme. Agora, aprenda a escolher. Você tem, às vezes, eu não tive, em alguns momentos, o direito de escolha em algumas coisas. Mas se você tiver o direito de escolher, escolha o certo. Escolha aquilo que vai te fortalecer, aquilo que vai te animar, aquilo que vai te trazer um crescimento. Tá bom? Nunca haja pela sua ignorância, nunca haja pela questão do coração. Ah, o meu coração está pedindo isso. Não é um sorteio que você está fazendo, né? Nas escolhas, não é um sorteio. Ah, unidunité, não é isso. Você tem que ter pensamento firme, ideia firme e saber escolher. Beleza? Nunca haja pelo que o seu coração está dizendo, porque o coração ele é enganoso. A palavra de Deus fala que o enganoso é o coração do homem. Então, assim, não se engane. Não se engane. Tá bom? Amém, que conselhos maravilhosos, hein? Graças a Deus. Glória a Deus. Ah, travou de novo aqui. Vamos ver aqui. Tá me ouvindo agora? Só um momentinho. Vou ligar aqui. Vamos. Agora. Vou sair e entrar de novo. Não tá me Deu ouvindo? probleminha de novo aqui. Tá bom, sem problema. Vamos resolver aqui. Boa noite para quem tá chegando aí. Santista Rap, Renan, Renan de Souzas. De Souza. Deixa eu só colocar aqui o pastor de novo. Opa! Me ouvindo? Tô sim. Tô Certo. ouvindo. Então, um versículo que sempre te deu força. Eu sei que a palavra inteira dá força, né, pra gente, a palavra inteira fala com a gente, mas a gente sempre tem um versículo em especial, né? Olha, o primeiro, na verdade, é uma parábola que eu li, que ficou bastante marcado na minha vida, é Mateus 25, de 1 a 13, quando está falando sobre as virgens, né? As 10 virgens. Então, isso me marca muito. Parece que foi algo, isso foi em 92 que eu li, e parece que o Senhor estava me dizendo, olha, você tem você está aqui
Mas cuidado, mantenha a sua lâmpada acesa e o azeite de reserva. Não deixe a lamparina apagar, não deixe a lâmpada apagar. Eu sempre guardo isso comigo, né? Que foi a primeira leitura que eu fiz, que eu lembre assim, né? O segundo versículo é João 15. É João 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que der fruto em mim, que estiver em mim der fruto, aquele que está em mim, que não der fruto, será cortado e lançado fora. Né? Então, portanto, nós somos ramos da videira verdadeira que é Jesus Cristo. Tá? Então é Amém. isso. Glória a Deus. Irmão, gostaria de te agradecer aí pela live, tá? Para mim foi uma bênção, na verdade foi Amém. uma honra te ter aqui com a gente, certo? Amém. Obrigado. Mais para frente vamos fazer outra aí, vamos trazer mais assim, vamos fazer uma assim com mais pessoas do Cumprindo Ilha, eu acho que vai ser bem legal também, sabe? Vamos escolher Eita. algum assunto aí para debater, alguma coisa assim. Vai ser bênção. Te agradecer mesmo, viu? Muito obrigada. Obrigado você, viu, pelo convite, Keila. Muito obrigado. Que Deus abençoe, que Deus continue te usando. Esse trabalho que você está fazendo, ele é bem importante, sabe? Ele tem um valor, ele tem uma importância e continue fazendo. Não desanime, não, tá bom? Amém. Quando eu conheci o movimento, né? Eu sabia que eu estava no movimento, mas eu ainda não sabia qual seria a minha função, né? Porque dançar eu não sei nem bater palma, né, irmão? Cantar também é desafinada, né? Entende? Cantar, né? Então, assim, agora eu tô me Entendi. encontrando, sabe? Então, o seu papel agora é na área da informação, né? Isso Na área da aí. informação, nessa área aí que você está fazendo, de convidar o hip hop para entrevistas e tudo. Isso é bacana mesmo. Muito bom, muito bom. Sou grato por isso, tá? Amém. Amém. Uma boa noite Amém. aí, pessoal de Tocantins, para todo o Cumprindo o ID, para quem assistiu a gente, tá bom? Que Boa Deus abençoe noite. Também vocês quero todos. Eu quero agradecer a cada um que nos acompanhou, né, que está aí, meus amigos, os amigos da Keila, que acompanhou essa live, que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Muito obrigado. A Cláudia Maiara, da nossa igreja aqui, né? E muito obrigado, viu, Claudinha? Obrigado ao meu sobrinho, Renan, que mora em Brasília, também estava aqui acompanhando, MC de Cristo. Então, todo mundo aí, tá? Todo Tá mundo. certo. Uma Obrigado, boa noite aí para gente. todos vocês. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Obrigado, viu, Keira? Deus abençoe. Eu que agradeço. Tchau.